critério para reconhecer se o que se opera em Luísa provém de Deus e não do demônio. Esclarecimento sobre os castigos. A obediência quer substituir a razão humana pela divina. Nesta manhã, encontrava-me completamente oprimida e temerosa de que não fosse o bendito Jesus quem operava em mim, mas sim o demônio. No entanto, não conseguia conter meu desejo de buscá-lo e desejá-lo. Assim que ele se dignou a vir, disse-me: quem é que assegura o nascer do sol, senão a luz que dissipa as trevas da noite e o calor que se espalha nessa mesma luz? Se dissessem que o sol nasceu, mas a escuridão da noite ficasse ainda mais densa e nenhum calor fosse sentido, que dirias tu? Que não é um verdadeiro sol que surgiu, mas um falso? Porque não se percebem os efeitos do sol? Agora, se a minha presença dissipa tuas trevas, mostra-te a luz da verdade e te faz sentir o calor da minha graça. Porque queres torturar tua mente pensando que não sou eu quem opera em ti? Acrescento, porque a obediência assim o exige, que outro dia refletia se realmente acontecessem tantos castigos quanto os que descrevi nestes livros, quem teria coração para ser espectador? E o bendito Jesus me fez entender claramente que alguns desses castigos ocorrerão enquanto eu ainda estiver na terra, outros após minha morte, e alguns serão parcialmente poupados. Por isso, senti-me um pouco mais aliviada ao pensar que eu não teria de presenciar todos eles. Eis que a senhora obediência já se mostrava insatisfeita, começando a franzir a testa e a emitir lamentos e reprimendas. Parece que esta bendita senhorita, de modo algum, deseja adaptar-se à razão humana, nem envolver-se em circunstância alguma. De fato, parece que lhe falta completamente a razão, tornando realmente difícil lidar com alguém assim desprovido de lógica. Para estar minimamente bem, é necessário renunciar à própria razão. Pois a senhorita, orgulha-se, dizendo: eu não possuo nenhuma razão humana, por isso não consigo adaptar-me ao uso humano. Minha razão é divina, e quem quiser viver em paz comigo deve necessariamente perder a sua para adquirir a minha. Eis o quão bem raciona a senhorita. O que mais se pode dizer? Melhor é calar, pois certa ou errada ela sempre deseja ter razão, e gloria-se ao atribuir a ti todo o erro. O amor eterno da Santíssima Trindade se compraz em continuar nas criaturas. Assim é a união entre Jesus, Luísa e o confessor. 23 de outubro de 1900. Nesta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus mostrava-me o confessor, que colocava a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Na minha pobre natureza sentia repugnância, não por falta de desejo de sofrer, mas por outras razões, que não é necessário descrever aqui. Contudo, Jesus, como que lamentando-se de mim, disse ao Padre: não quer se submeter? Eu me enterneci ante o lamento. O Padre renovou a ordem e eu me submeti. Depois de ter sofrido um pouco, já que via o Padre presente, o Senhor disse: minha amada,
Eis o símbolo da sacrossanta Trindade. Eu, o Padre, tu, o meu amor desde toda a eternidade, nunca esteve só, mas sempre unido em perfeita e recíproca união entre as pessoas divinas, porque o verdadeiro amor nunca está só, mas gera outros amores e se alegra em ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só ou não pertence à natureza do amor divino, ou é apenas aparente. Se soubesses o quanto me deleito e me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor que desde toda a eternidade reinava e ainda reina na Santíssima Trindade. Eis também porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unido a mim, para poder continuar de modo ainda mais perfeito este amor simbólico da sacrossanta Trindade. Conforto de Luísa, bebendo do lado aberto do Senhor. A caridade deve reinar. 29 de outubro de 1900. Após ter passado alguns dias de privação e silêncio, nesta manhã, ao vir o bendito Jesus, eu disse: vê-se que já não é mais tua vontade o meu estado. E ele: sim, sim, levanta-te e vem aos meus braços. Com essas palavras, esqueci o penoso estado dos dias passados e corri para seus braços. Ao ver seu lado aberto, disse: meu dileto, faz algum tempo que não me tens admitido a sorver do teu lado. Peço-te que me admitas hoje. E Jesus, minha dileta, bebe à vontade e sacia-te. Quem pode descrever o meu contentamento e com que avidez coloquei minha boca para beber daquela fonte divina? Após ter bebido até saciar-me, a ponto de não ter mais onde colocar nem mais uma gota, afastei-me e Jesus me disse: estás saciada? Se não estás, continua a beber. E eu: saciada não, porque quanto mais se bebe desta fonte, mais cresce a sede. Apenas sendo eu muito limitada, não sou mais capaz de conter. Após isso, vi junto com Jesus outras pessoas e ele disse: a coisa mais essencial e necessária em uma alma é a caridade. Se não há caridade, acontece como naquelas famílias ou reinos que não têm governantes. Tudo fica desordenado. As coisas mais belas tornam-se obscurecidas. Não se percebe nenhuma harmonia e cada um deseja fazer algo diferente. Assim também ocorre na alma, onde a caridade não reina. Tudo está em desordem e as mais belas virtudes não se harmonizam entre si. Eis porque a caridade é chamada de rainha, porque traz governo, ordem e dispõe tudo. Nossa Senhora veste Luísa com uma veste preciosa para desarmar com fortaleza a justiça divina. A resignação. 31 de outubro de 1900. Encontrando-me em meu estado habitual, senti-me fora de mim mesma e encontrei a Rainha Mãe. Assim que me viu, começou a falar sobre a justiça e como ela está prestes a se chocar com todo o furor contra as pessoas. Ela disse muitas coisas a esse respeito, mas não tenho palavras para descrever. Nesse meio tempo, vi todo o céu cheio de pontas de espadas voltadas contra o mundo. Então ela acrescentou: minha filha, tantas vezes desarmaste a justiça divina e te contentastes em receber sobre ti os seus golpes. Agora que a vês no auge do furor,
Não te abatas, mas se corajosa, com ânimo pleno de santa fortaleza. Entra nessa justiça e desarma. Não temas as espadas, o fogo e tudo o que possas encontrar para alcançar o objetivo. Se te vires ferida, golpeada, queimada ou rejeitada, não recues, que isso sirva de estímulo para avançares. Vê, para fazer isso, vim eu em teu auxílio, fazendo-te uma veste, usando a qual tua alma adquirirá coragem e fortaleza para nada temer. Dito isto, de dentro do seu manto, ela tirou uma veste tecida de ouro, matizada de várias cores, e vestiu minha alma. Em seguida, entregou-me seu filho, dizendo: Eis como penhor do meu amor, te dou em custódia, meu caríssimo Jesus, para que o guardes, o ames e o contentes em tudo. Procura fazer as minhas vestes, para que, encontrando em ti todo o seu contentamento, o descontentamento que os outros lhe causam, não lhe possa causar tanta dor. Quem pode descrever a felicidade e a força que senti com aquela veste e ao ter o amoroso penhor entre os meus braços? Certamente não poderia desejar maior felicidade. Então a rainha mãe desapareceu e eu fiquei com meu doce Jesus. Giramos um pouco pela terra e em meio a tantos encontros, encontramos uma alma entregue ao desespero. Tendo compaixão dela, aproximamo-nos e Jesus quis que eu lhe falasse para fazê-la compreender o mal que estava fazendo. Com uma luz infundida pelo próprio Jesus, disse-lhe: o remédio mais salutar e eficaz nos encontros mais tristes da vida é a resignação. Tu, ao te desesperares, em vez de tomar o remédio, estás tomando o veneno que mata a tua alma. Não sabes tu que o remédio mais apropriado a todos os males, a principal virtude que nos torna nobres, nos diviniza, nos faz assemelhar a nosso Senhor e tem poder de converter em doçura as próprias amarguras, é a resignação? O que foi a vida de Jesus na terra, senão o contínuo cumprimento da vontade do Pai, estando, enquanto na terra, unido com o Pai no céu? Assim a alma resignada, enquanto vive na terra, tem sua alma e sua vontade unida com Deus no céu. Pode haver algo mais precioso e desejável do que isso? Aquela alma, como que sacudida, começou a se acalmar, e eu junto com Jesus nos retiramos. Que tudo seja para a glória de Deus e que Ele seja sempre bendito. A alma aflita e angustiada, ao ver as ofensas que se fazem a Jesus, deve repará-lo, mas depois precisa entrar nele para encontrar a paz e os contentamentos. 2 de novembro de 1900. Nesta manhã, sentia-me toda oprimida e aflita, agravado pelo fato de que o bendito Jesus não se fazia ver. Então, após uma longa espera, ele emergiu do meu interior e, abrindo seu coração, colocou-me dentro, dizendo: permanece dentro de mim. Somente ali encontrarás a verdadeira paz e um contentamento estável, porque dentro de mim nada penetra que não pertença à paz e ao contentamento. E quem habita em mim não faz outra coisa senão nadar no vasto mar de todas as alegrias. Porém, ao sair de mim, ainda que a alma não se ocupe de nada mais, apenas ao ver as ofensas que me fazem e o modo como me desagradam, já começa a compartilhar das aflições e fica perturbada. Por isso, de tempos em tempos, esquece-te de tudo, entra dentro de mim e vem saborear a minha paz e felicidade.
Depois sai e realiza para mim o ofício da minha reparadora. Dizendo isso, ele desapareceu. O ofício da obediência é erradicar da alma as paixões terrenas, restaurando-a ao estado de justiça original. 8 de novembro de 1900. Enquanto Jesus continuava com suas habituais demoras, eu sentia todo o peso de sua ausência. Então, de repente, ele apareceu e, sem que eu soubesse o motivo, fez-me esta pergunta: saberias dizer-me por que a obediência é tão glorificada e traz consigo tanta honra a ponto de imprimir na alma a imagem divina? Eu, toda confusa, não soube o que responder, mas o bendito Jesus, enviando-me uma luz intelectual, respondeu ele mesmo. E como essa resposta se deu por meio de luz e não de palavras, não tenho vocabulário para expressá-la. No entanto, a obediência exige que eu tente escrever. Se conseguir, acredito que direi alguns absurdos e que as ideias poderão não concordar entre si, mas coloco toda a minha fé na obediência, especialmente porque são coisas que lhe dizem respeito diretamente, e começo a tentar. Parecia então que ele me dizia: a obediência é tão glorificada porque tem a virtude de arrancar desde as raízes as paixões humanas, destruindo na alma tudo o que é terreno e material, e com grande honra restitui à alma o seu estado primitivo, ou seja, como foi criada por Deus na justiça original, antes de ser expulsa do Éden terrestre. Neste estado sublime, a alma sente-se fortemente atraída por tudo que é bom, considera como natural tudo o que é bom, santo e perfeito, e sente um horror profundo, até mesmo à sombra do mal. Com essa natureza feliz, recebida pela experiente mão da obediência, a alma não encontra mais dificuldades em cumprir os comandos recebidos, sobretudo porque quem comanda deve sempre ordenar o que é bom. Eis como a obediência sabe bem imprimir a imagem divina. Não só isso, mas transforma a natureza humana na divina, porque assim como Deus é bom, santo e perfeitíssimo, inclinado a tudo que é bom e odiando profundamente o mal, a obediência tem a virtude de divinizar a natureza humana e fazer-lhe adquirir as propriedades divinas. E quanto mais a alma se deixa moldar por essa mão experiente, tanto mais adquire o que é divino e destrói o seu próprio ser. Eis porque é tão glorificada e honrada, tanto que eu mesmo me submeti a ela, e por meio dela fui honrado e glorificado, restituindo a todos os meus filhos, através da obediência, a honra e a glória que haviam perdido pela desobediência. Isto é mais ou menos o que consegui manifestar. O restante sinto na mente, mas faltam-me as palavras, pois tamanha é a elevação do conceito desta virtude, que minha pobre língua humana não sabe adaptar-se para expressá-lo em palavras. O amor perfeito está na verdadeira confiança. Como Jesus continuava a não vir, eu me sentia imersa na mais profunda amargura, e minha alma era dilacerada de mil modos. Sentia perto de mim como uma sombra, e ouvia sem vê-lo a voz do meu adorável Jesus, que me disse: o amor mais perfeito está na verdadeira confiança que se deve ter no objeto amado. E ainda que pareça perdido, o objeto do amor
É então, mais do que nunca, o momento de demonstrar essa viva confiança. Este é o meio mais fácil para tomar posse daquilo que ardentemente se ama. Dito isto, a sombra e a voz desapareceram. Quem pode descrever a dor que sinto por não ter visto o meu amado bem? 10 de novembro de 1900. O sofrimento espiritual de Luísa quando lhe falta Jesus. Sair do querer divino é cair nas trevas. 11 de novembro de 1900. Parece que o bendito Senhor quer exercitar-me na paciência. Ele não tem compaixão das minhas lágrimas, nem do meu estado dolorisíssimo. Sem ele, vejo-me imersa na maior miséria. Creio que não há alma mais perversa que a minha. Estando com Jesus, ainda que me veja mais má do que nunca, ao estar com ele, que possui todos os bens, minha alma encontra o remédio para todos os males. Porém, faltando-me ele, tudo para mim acaba. Não há mais remédio para as minhas grandes misérias. O que me oprime muito mais é o pensamento de que talvez não seja sua vontade manter-me neste estado, e não estando em seu querer, parece-me estar fora do centro. Muitas vezes penso em como poderia sair deste estado. Agora, estando com essas disposições, sentia-o atrás de mim, que me dizia: estás cansada, não é verdade? E eu: sim, Senhor, sinto-me bastante cansada. E ele retomou: ah, minha filha, não saias do meu querer, porque ao saíres dele, perderás o conhecimento de mim, e não me conhecendo, também perderás o conhecimento de ti mesma, pois distingue-se com clareza se há ouro ou lama sob os reflexos da luz. Mas se tudo está em trevas, facilmente se confundem os objetos. Ora, a luz é o meu querer, que ao dar-te o conhecimento de mim, permite que sob os reflexos dessa luz venhas a conhecer quem és, e vendo a tua fraqueza e o teu puro nada, te agarras aos meus braços e, unida ao meu querer, vives comigo no céu. Mas se queres sair do meu querer, primeiro perderás a verdadeira humildade, e depois serás levada a viver na terra, obrigada a sentir o peso terreno, a gemer e suspirar como todos os outros infelizes que vivem fora da minha vontade. Dito isto, ele se retirou, sem sequer se deixar ver. Quem pode dizer o tormento da minha alma? Luísa vê em seu interior a Santíssima Trindade, representada por 3 crianças, e o estado tristíssimo da Igreja e dos sacerdotes. 13 de novembro de 1900. Após ter passado vários dias de privação amarguíssima ao receber a comunhão, vi em meu interior 3 crianças. Era tanta beleza e igualdade entre elas que pareciam todas 3 nascidas de um único parto. Minha alma ficou surpresa e estupefata ao ver tanta beleza encerrada no círculo do meu interior tão miserável. E ainda mais aumentava o meu espanto ao ver como essas 3 crianças seguravam em suas mãos tantas cordas de ouro, e com elas se atavam totalmente a mim, prendendo meu coração todo a elas. Em seguida, como se cada uma tomasse seu lugar, começaram a discutir entre si. Mas eu não entendia e não encontro palavras para poder repetir a sua linguagem altíssima. Só sei dizer que, num piscar de olhos, vi as muitas misérias humanas, o aviltamento e o despojamento da Igreja, assim como a degradação dos sacerdotes, que em vez de serem luz para os povos, são trevas. Então, toda amargurada por essa visão, disse: Santíssimo Deus, dai paz à Igreja, fazei que lhe devolva o que lhes foi tirado.
Não permitas que os maus riam às costas dos bons. E enquanto eu dizia isso, disseram: são mistérios de Deus incompreensíveis. Dito isso, desapareceram e eu voltei a mim mesma.